Oi, galera, dia 1º de janeiro. Muitas felicidades a todos, que todo mundo tenha um ano novo maravilhoso, né? E que todos estejam curtindo. Não sigam o meu exemplo, que estou aqui trabalhando no dia 1º de janeiro para trazer a vocês o final da minha lista dos 15 discos prediletos de 2024. Hoje eu vou falar dos meus 5 últimos discos aí da lista de 15 e queria deixar um agradecimento super, super especial a todo mundo que no ano de 2024 assinou e apoiou o meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. Galera, hoje é a terceira e última parte dos meus 15 discos prediletos de 2024. Lembrando que não escolhi nenhum dos discos em ordem de preferência, não tem nada, e também não tenho a pretensão de fazer uma lista dos 15 melhores discos, não é isso. Eu não ouvi todos os discos que saíram no ano de 2024, então não consigo fazer uma lista fidedigna dos melhores. Fiz uma lista dos 15 discos que eu mais ouvi, que eu mais gostei no ano de 2024, nessa praia de rock, indie, né? Essa coisa sobre a qual eu mais escrevo, que eu mais ouço. Hoje eu vou falar dos 5 últimos discos dessa lista de 15, tá? E vou abrir com um disco muito diferente. É um disco chamado Night Rain, de uma Reino da Noite, né? Não é chuva da noite, é Night Rain, R-E-I-G-N. Reino da Noite, de uma compositora e cantora paquistanesa fantástica, chamada Arooj Aftab. A Arooj Aftab, galera, vem ao Brasil, ela vai tocar em maio no Festival C6. Infelizmente, os ingressos, 800 ingressos só no Auditório Ibirapuera, esgotaram em 5 minutos. Mas ela é demais. Assim, se você puder ver o show, se você conseguiu o ingresso, parabéns. Se você não conseguiu, vamos torcer aí para fazer um show extra da Arooj Aftab, porque ela tá bombando no mundo inteiro. Seria muito legal vê-la em outra situação também, né? A Arooj Aftab, galera, ela tem perto de 40 anos e, como eu falei, ela é paquistanesa. Na verdade, ela nasceu na Arábia Saudita, os pais eram paquistaneses, mas ela voltou com os pais para o Paquistão muito cedo e foi no Paquistão que ela aprendeu a tocar instrumentos, aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar vários instrumentos locais paquistaneses, e ela começou a se interessar pela música local, por poetas e escritores e escritoras paquistaneses, né? E também por muitos músicos ocidentais. Ela é fanática pela Billie Holiday também. Eu já citei aqui esses Leonard Cohen, Johnny Mitchell e tal. E ela é muito fã de jazz, né? Tanto que hoje ela está assinada com a Verve, né? Pela Verve, que é um selo icônico aí do jazz. E esse disco novo dela, Night Rain, é lançado pela Verve. Galera, é um disco muito lindo, assim. É uma coisa... Claro, não estou comparando ela, não vou comparar ela a Billie Holiday, mas ela tem muita influência desse tipo de canto da Billie Holiday, né? Esse canto muito sentido, esse canto muito profundo, esse canto muito lânguido, assim. E esse disco é maravilhoso, assim, um monte de participações especiais. O Elvis Costello toca numa música, muitos músicos paquistaneses e daquela região estão também no disco, muitos jazzistas. É um descasso. Recomendo muito que você ouça Night Rain, de Arooj Aftab. O segundo disco que eu vou recomendar hoje, galera, é um disco de um músico super prolífico que eu adoro. É dificílimo escolher assim, os melhores discos dele, mas esse eu tô ouvindo desde que saiu e não paro, que é Three Bells, do Ty Segall. O Ty Segall é um músico americano, né, cantor, compositor, guitarrista e tal, muito ligado a essa cena da nova psicodelia. Ele tem várias bandas, tocou no Fuzz, ele tem carreira solo e tal, e ele é muito prolífico. Ele lançou, sei lá, 25 discos solo dele, né? O Three Bells é um disco assim, ele acertou a mão nesse LP, né? É um disco, ele é pesado, mas não muito, tem músicas absolutamente maravilhosas, e a banda dele, né, é uma coisa assim, chama da Freedom Band, é uma das melhores bandas dessa praia, assim, desse rock psicodélico, dessa nova psicodelia, assim. Apesar desse disco ser bem menos psicodélico, né, o Ty Segall não é adepto, assim, de uma psicodelia tipo Brian Jonestown Massacre, Black Angels. Ele é uma pegada um pouco mais
normal, digamos assim, mas ele é um grande compositor, as músicas são incríveis, assim, o disco é fantástico. Quem já viu o Ty Segall ao vivo também sabe a qualidade que esse cara tem, os shows são inacreditáveis. E um cara que é tão prolífico assim, para eu estar ouvindo Three Bells direto, é porque realmente é um disco que se destaca aí na extensa discografia de Ty Segall, recomendo demais. Depois, galera, eu vou falar de mais um disco póstumo, né? Segunda-feira eu falei do To All Trains, do Shellac, e agora eu vou falar de Heavy Lifting, né? Que é o disco póstumo do MC5. O MC5, banda icônica aí do pré-punk, né? Surge ali na virada, no meio dos anos 60, né? Em Detroit, liderada ali por um bando de malucos, Rob Tyner, Fred Sonic Smith, e pelo grande guitarrista Wayne Kramer, né? O Wayne Kramer faleceu, morreu aí no início de 2024, super inesperadamente. A gente estava, inclusive, a gente trouxe o MC5, né, há uns 15 anos atrás, e nossa intenção era trazer de novo o MC5 quando o Wayne excursionasse com esse disco, mas infelizmente a morte dele não permitiu. E o disco vai sair agora é um disco totalmente póstumo, porque morreram além do Wayne, o Dennis Thompson, né, o baterista original do MC5, e o John Sinclair, que não era músico, mas era, digamos, o mentor intelectual e político, né? Ele era um ativista. O John Lennon e a Yoko fizeram uma música para ele, né, chamada John Sinclair. E o John Sinclair também morreu em 2024. Em 2024 a gente perdeu Wayne Kramer, Dennis Thompson e John Sinclair, que eram os últimos 3 remanescentes desse universo dos caras que montaram o MC5. E esse disco estava pronto há um tempão. Tem participação do Tom Morello, tem participação do Slash, de um monte de gente. É um disco maravilhoso, chama Heavy Lifting. Que descasso do MC5, galera. Se o MC5 era para acabar, que ele acabasse com um disco desses. Vale muito a pena ouvir. Fica aí como um epitáfio aí do Wayne Kramer e dessa banda seminal. Tá? Do peso do MC5, galera, a gente vai para uma coisa bem mais lúdica, bem mais tranquila. É um disco que acabou de sair, tem uns 15, 20 dias, mas eu tô ouvindo direto e cada vez que eu ouço eu gosto mais, que é Bacuri, o mais recente disco do Bugarins, né? O Bugarins é um quarteto de Goiânia que começou ali fazendo uma psicodelia meio na praia Brian Jonestown Massacre, dessa galera assim, né? Warlocks e tal, mas eles vêm ao longo dos anos criando uma sonoridade muito própria deles, né? Que junta essa psicodelia que eles gostam pra caramba, de Black Angels, tal, dessa turma do Texas, essa turma americana e tal, com uma coisa muito brasileira. Né? Então eles conseguiram, eu acho, eu sempre gostei muito do Bugarins, mas esse último disco eu acho que eles acertaram a mão mesmo, assim, numa fórmula. É chato dizer que uma banda tem uma fórmula, mas numa sonoridade, digamos assim, muito particular deles. Né? Um disco muito bonito, que você imediatamente, antes deles abrirem a boca, você percebe que é uma banda brasileira pelos timbres, né? Tem uma coisa, uma pegada meio interiorana, tem uma pegada... Os puristas vão me xingar aqui, mas tem uma coisa meio bossa nova também, tem uma coisa muito de psicodelia brasileira, né? A gente esquece às vezes o quão psicodélico era a música brasileira, né? Mas a música brasileira tem coisas muito psicodélicas, desde Mutantes. Existe uma tradição longa aí dessa coisa meio viajandona na música brasileira. Acho que a música mineira tem muito disso também, né? E eu acho que o Bugarins acertou a mão nesse Bacuri. É um disco muito legal. Ouvi pouco ainda porque acabou de sair, mas ele não tem saído assim do nosso player. Assim, a gente tá tocando direto. É um disco muito, muito bonito, muito agradável de ouvir. E é um disco que a banda produziu inteiramente sozinha em casa. Gravaram ali num estúdio caseiro, onde eles moram mesmo, ali na Barra Funda, em São Paulo, onde alguns deles moram. É um disco muito legal, galera. Vale muito a pena ouvir Bacuri, do Bugarins. E o quinto disco de hoje, que eu quero indicar, encerrando a minha lista dos 15 discos que eu mais ouvi esse ano, é um disco de uma outra banda que eu amo, outra banda super prolífica, a exemplo do Ty Segall. E se eu estou ouvindo esse disco dessa banda e não outros, é porque ele realmente se destaca. Que eu tô falando de Sorks 80, Sorks 80, o mais recente disco do OCs. O OCs é uma banda liderada por um doido, John Dwyer, um americano, também fez 500 discos com 500 pessoas diferentes, tem um monte de disco
na carreira, aí, apesar de ser um cara muito novo. Só que o Sorks 80, galera, é um disco diferente, assim. Ele não tem guitarra, ou quase não tem guitarra. Eu acho que ele nem tem guitarra nesse disco, né? É um disco mais de teclados emulando guitarras, digamos assim. E me lembra muito uma pegada meio Pere Ubu, meio Divo do início ali, meio Suicide, essas bandas que tinham essa pegada eletrônica misturada com rock. Um disco é sensacional, galera. Eu não paro de ouvir Sorks 80 do The O.C.s, dos melhores discos para você ouvir na academia. É um disco super agitado, as músicas são rápidas assim, e elas têm essa pegada com um pé no eletrônico ali que eu realmente adoro. Então, recapitulando os discos que eu indiquei hoje, Night Rains de Aruj Aftab, depois Three Bells de Ty Segall, o Heavy Lifting do MC5, Bakuri dos Bulgarins e encerrando o Sorks 80 do O.C.s. Espero que vocês tenham gostado dessa minha lista. Se você tem outros discos para sugerir, mande aí nos comentários, vai ser muito legal ouvir o que vocês têm a dizer. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Entra lá, dá uma explorada, vê o site, eu acho que vocês vão adorar. Você tem direito por R$ 20 por mês a um monte de benefícios, 3 textos exclusivos para o site que eu faço por semana. Pode participar de cursos, debates, workshops que são só para assinantes do site e tem acesso também a todo o acervo do site. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão gostar. Valeu, galera, até amanhã.